trouxe a sua Bíblia, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. Se você tem papel, se você tem caneta, né? Anota, não confia na tua memória, né? Até eu cheguei bem faceira ontem pro pastor, né? Amor, olha só o que eu aprendi, olha só, amor. E ele falou, mas eu já preguei isso. Aí eu falei, sério? Eu não lembrava, mas por quê, irmãos? Não dá para confiar só na memória, né? É muita informação. Então a gente tem que pegar, anotar, toda hora trazer a memória, né? Para não cair no esquecimento. Então, 1 Pedro, o primeiro livro de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, né? Pertinho lá do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo aqui de número 8, é bem conhecido. A palavra de Deus diz: ei, sede sóbrios, estai atento, vigiando, porque o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, anda em derredor, bramando, né, rugindo, como se fosse um leão, buscando a quem possa, o que, irmãos? Tragar. Eu lembro que logo que eu me converti, eu ouvi alguns crentes dizendo, né, que o diabo ele estava amarrado. E eu falava assim, meu Deus, o diabo está amarrado. E ele consegue fazer tanta coisa amarrado, imagina se ele tivesse solto. Misericórdia, irmãos. Então o diabo ele não está amarrado, ele está solto. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século. A Bíblia diz, jaz no mundo quem? O maligno. Então o diabo ele está agindo, né? A missão dele é matar, é roubar, é destruir tudo aquilo que há de maldade, de violência, né? E tem muita coisa de guerra, pai matando filho, filho matando pai, pessoas ali endemoniadas, perturbadas, entrando ali em escola, agredindo, ferindo crianças, pessoas inocentes, né, irmãos? Então tudo isso é a ação do diabo. O diabo está solto, ele está agindo. E a palavra de Deus diz que ele fica andando ao derredor, buscando o quê? Uma brecha, buscando uma oportunidade. Por isso que a palavra de Deus diz, não dê lugar para quem? Para o diabo. A palavra diz, ei, esteja atento, seja sóbrio, vigie, porque o diabo está ali andando ao teu derredor. E às vezes a gente prega uma coisa dessas, né? E aí a pessoa já engrandece o diabo. É verdade, irmã Dani, porque o diabo me derrubou, porque o diabo fez, porque o diabo pintou, porque o diabo bordou, irmã Dani, porque o diabo... E eu falo, meu Deus do céu, mas que tanta legalidade o diabo tem. O diabo pode ter poder, irmãos, sobre a nossa vida? Não, ele está ao derredor. Mas olha o que a palavra de Deus diz no Salmo de número 34, no livro de Salmos, capítulo 34. Então nós precisamos saber que ele está ao derredor. Para quê? Para vigiar, para estar atento. Mas mais importante do que dar crédito para o diabo, irmãos, é entender isso aqui, ó, Salmo 34. Guarda isso no teu coração, né? O diabo é inimigo? Sim. Ele está procurando brecha? Sim. Ele mata, ele rouba, ele destrói? Sim. Ele está solto, ele age na vida de quem dá liberdade? Sim. Mas e nós que somos de Deus? Nós que somos de Deus temos que estar na palavra. Nós que somos de Deus, nós somos abençoados por Deus. Salmo 34, versículo de número 7, diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor dos que o temem e os livra. Então olha para a irmã Dani está aqui.
Deus, ao meu redor, pertinho de mim, tem o quê? Tem o anjo de Deus para me guardar, para me proteger. Então tá eu, tá o anjo de Deus e só depois tá o inimigo. Você viu a diferença? O anjo está ao redor. O diabo está ao derredor. Eu fiz até no meu caderno um desenho, né? De palitinho, mas fiz. Fiz eu de palitinho. Aí eu fiz um círculo de proteção, que é o anjo de Deus. E não só o anjo, porque Deus não só manda um anjo, mas Deus se faz presente em nós. Nós já vimos aqui em um dos estudos que o nosso Deus, ele é como um muro de fogo para o seu povo. Então imagina você o quanto você é amado. Imagina você o quanto você é guardado e protegido por Deus. Para o inimigo que tenta se passar por um leão, chegar até você, tem que passar pelo anjo, tem que passar por Deus, que é como um muro de fogo, como um fogo consumidor, e só depois então ele conseguiria acessar. Mas tem como, irmãos? É missão impossível. Amém? Então não olha para o inimigo que está ao derredor. Olhe para Deus que está te guardando. Olhe para Deus que está te protegendo. Só que aqui há algo muito importante. Às vezes a gente coloca o olhar, né, e diz, irmã Dani, eu quero o anjo de Deus me guardando. Amém. Mas o anjo de Deus não guarda todos. O anjo de Deus, ele guarda um tipo de pessoa em específico. O que diz aí? O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. O que é temer a Deus? É respeitar a palavra, é estar na palavra, é estar nos mandamentos de Deus. Quando você escolhe viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência, no temor do Senhor, irmãos, Deus, ele desloca, né, anjos ao teu favor, para te guardar e para te proteger. E nós, como igreja de Jesus, precisamos atentar para aquilo que Deus está falando ao nosso coração. O pastor pregou na quarta-feira sobre o que, irmãos? Sobre temer a Deus. Sim ou não? Hoje eu vou pregar sobre a proteção, sobre o escudo. Só que para ter essa proteção, para ter o anjo cuidando e guardando, precisa estar na palavra, precisa ser obediente, precisa estar, irmãos, naquilo que Deus disse. Se Deus diz não, é para quê? É para o nosso bem. É igual quando um filho vai pegar lá um garfo, uma faca, um metal e enfiar na tomada. A mãe vai ficar olhando de braço cruzado? É assim? Não. A mãe vai dizer, não faz. Por que não faz? Porque a mãe é ruim? Não, porque a mãe quer livrar a vida do filho. A mãe quer preservar a vida do filho. Então Deus, ele vê tudo, ele sabe para nós o que é bom e o que é mal. E quando ele diz não, é para o nosso bem. Cabe a nós temer, respeitar a palavra de Deus. E quando nós respeitamos a palavra de Deus, nós estamos abrigados, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, irmãos, nos mandamentos de Deus. Amém? Agora, vendo um pouco mais sobre essa proteção contra o mal, vamos lá para Efésios capítulo 6. Livro de Efésios, lá onde nós estamos estudando, né, sobre a armadura da fé. Efésios capítulo 6,
Nós já vimos aqui que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A couraça é importante, protege todos os órgãos vitais, né? Aí eu preguei semana passada sobre a sandália. Ah, não, o pé, a sandália não é muito importante. E aí nós vimos que é sim, né? É importante. Nós temos que nos revestir de toda, não uma parte ou outra, mas toda a armadura de Deus. E aqui no versículo de número 16, diz assim, ó: e tomando sobretudo o escudo, e esse escudo é associado ao quê? O escudo da fé, para que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então para um pouquinho aqui, irmãos, e olha para a irmã Dani. Uma peça que nós temos e nós precisamos usar da armadura é o escudo da fé. O soldado romano, eles tinham dois tipos de escudo. Um escudo pequeno, redondinho, que servia mais para proteger, né, essa parte aqui do rosto, né? E ele levantava assim, protegia. E tinha um escudo que ele era quase do tamanho inteiro de um soldado. Protegia o corpo todo. E como é que era esse escudo, irmãos? Ele era de madeira, ele era revestido com linho, e depois de revestido com linho, ele era revestido com couro. Então imagina só, madeira, linho e couro. E o que o inimigo fazia? O inimigo pegava a flecha, mergulhava no piche, acendia fogo e à distância então lançava, e é o que a Bíblia diz, os dardos inflamados, como flechas de fogo, que o inimigo não conseguia se aproximar, mas ele lançava à distância. E o que os soldados eles faziam, irmãos, com o escudo? Eles pegavam o escudo e eles mergulhavam na água para proteger e apagar então os dardos inflamados então do maligno. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Então imagina você, o soldado ele se preparava, ele pegava a couraça, o cinto, a espada, ele se preparava todo, mas ele tinha que ir e pegar lá o escudo da fé. Então, para se defender dos ataques do inimigo. Eu até coloquei aqui, irmãos, entre nós e o nosso inimigo tem que ter o escudo. Que escudo é esse? O que vai me proteger do inimigo? A nossa fé. Amém? Você consegue imaginar você na guerra com toda aquela armadura e o escudo e o anjo de Deus e Deus te guardando? Tem como o inimigo acessar, irmãos? Tem como. Mas o que ele tenta fazer? Ele tenta quebrar essa barreira de proteção. Ele tenta nos acessar através de brechas, através dos dardos inflamados do maligno. E uma das coisas que o inimigo tenta usar, e ele consegue através dessa ferramenta, é o que está escrito aqui em Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Tenho certeza que nessa hora você vai se identificar. Pode ter certeza que você vai lembrar pelo menos uma vez que você diz assim: irmã Dani, o diabo já tentou usar essa estratégia comigo. Que estratégia é essa? Aqui em Romanos 14, está dizendo que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Eles estavam discutindo, pode comer isso? Não pode comer aquilo? Pode comer aquele outro? O povo de Deus, né, os judeus, tinha muita coisa que eles não comiam, que eles consideravam imundas, que eles consideravam suja.
eles não comiam carne de porco, né? Eles não comiam várias coisas. Só que no Novo Testamento ficou para nós o mandamento que nós só não podemos comer carne sufocada, nós só não podemos comer carne com sangue. O resto está liberado, certo? Então eles estavam, pode comer, não pode comer. Aí o que Paulo ele diz? Romanos 14, versículo de número 23, diz assim, ó: mas todo aquele que tem dúvida, se pode comer, se não pode, o que diz a Bíblia? Está condenado. Por que, irmã Dani? Porque está comendo ou porque está deixando de comer? Não, porque está agindo na dúvida. Aí diz assim, ó: porque não come por fé. E tudo, não uma coisa ou outra, mas tudo que não é de fé, o que a Bíblia diz? É pecado. Então, vamos supor assim, posso comer carne de porco? Se eu tô com dúvida, tô com a pulga atrás da orelha, não tenho certeza, a Bíblia diz, não tem fé, tá em dúvida, ei, para tudo. Depois, se você quer, eu te mostro a referência em Atos, que a única coisa que a gente não pode comer é o sangue e a carne sufocada, certo? Então pode comer, pela Bíblia pode comer carne de porco, pode comer carne vermelha, pode comer carne de ave, pode comer peixe, amém? Pode comer. Mas talvez você não tenha dúvida quanto o que pode ou não comer. Mas deixa eu perguntar aqui, quem já passou por dúvida em alguma área da sua vida? O que a palavra de Deus diz? Que aonde há dúvida é pecado. Irmã Dani, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu ando ou se eu paro. Eu não sei, irmã Dani, como agir. Tá com dúvida. Sabe o que você faz? Você para tudo e você consulta a Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de dúvida. Deus é Deus de fé, e fé é certeza. Vou falar de novo. Deus não é Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de fé. Tem como nós andarmos na direita e na esquerda ao mesmo tempo? Tem como nós irmos para o céu e para o inferno ao mesmo tempo? Tem como andar na mentira e na verdade ao mesmo tempo? Sim ou não? Tem como andar em dúvida e com fé ao mesmo tempo? Dúvida é o oposto de fé. Fé é a certeza. Fé é a convicção. Se tem fé, acaba com a dúvida. Se tem dúvida, acaba com a fé. Não sabe o que fazer. Está em dúvida com alguma situação. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pode saber o caminho que você está. Você pode estar dentro da tua casa. Irmã Dani, eu conheço a minha casa. Não é assim? Irmã, na minha casa eu sei tudo onde está cada coisa. Mas se falta luz, ainda que seja na nossa casa, a gente anda com certeza? A gente anda assim, ó. Sim ou não? E pode ter certeza que vai dizer, mais ou menos aqui tem uma mesa. Vai acertar o dedinho na mesa. Vai ou não vai? Porque está faltando luz. Então, se você está com dúvida, fica paradinho no teu lugar e fala: Deus, eu aprendi. Dúvida é pecado, não quero agir na dúvida.
Me dá uma palavra, me dá uma luz, me dá uma direção, ilumina o meu pé, me mostra qual caminho eu devo seguir, me mostra o que eu devo fazer. A dúvida, irmãos, é estratégia do diabo para que a gente tire o escudo da fé. Lembra que eu falei que não pode ter fé e dúvida? O diabo lançou a dúvida, a pessoa baixou o escudo da fé, vem o dardo inflamado do maligno e atinge. E começa, irmãos, aquilo queimar, incendiar, a pessoa perde a paz, entra o desespero, entra a angústia e aquela pessoa fica oprimida. Então não aceite a dúvida na tua mente. Não aceite a dúvida no teu coração. O inimigo lançou lá o dardo da dúvida. Pega o escudo da fé. O diabo disse, você vai ficar doente. Você vai dizer, diabo, tu é mentiroso. Eu já estou curado e sarado pelas feridas, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. O diabo vai lançar a dúvida, vai dizer, mas será que Deus te ama? E você vai dizer, diabo, Deus me ama. Deus me ama tanto que me deu o filho amado dele para me salvar. O versículo áureo da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo. Oh, glória! Nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Às vezes, irmãos, a gente passa por luta. Quem já passou por luta? E o diabo coloca, cadê teu Deus? Por que Deus deixou você passar por isso? Se Deus é bom, então, por que isso? Nunca deixe a dúvida entrar no coração sobre a bondade de Deus. Se a palavra de Deus diz que Deus é bom e o diabo é mentiroso. Irmã Dani, mas eu não estou vivendo. Mas Deus te convida e diz, provai e vede que o Senhor é bom. O meu pastor sempre dizia, tá dando errado, tem alguma coisa errada. A culpa não está em Deus. Se tiver algo errado, irmãos, é em nós. Ou nós não estamos andando no temor, ou nós estamos deixando a dúvida entrar, ou nós estamos na incredulidade. Então vigia. Levanta o escudo da tua fé nesta tarde, porque é isso que vai te livrar, e é isso que vai te guardar de todo o mal. Amém? E é tão forte isso, irmãos, da dúvida, porque a dúvida, ela tenta estragar a nossa fé. Eu disse, não tem como andar em fé e em dúvida. Não tem como andar nos dois ao mesmo tempo. E a partir do momento que você não está com fé, olha o que acontece. Hebreus, mais pra frente, né? Hebreus capítulo 11. Até se você quer entender mais sobre fé, né? Leia Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que passaram por luta, mas que venceram através da fé. Amém? Então, se eles venceram, nós também vamos vencer. Hebreus capítulo 11. Por que o diabo quer que a dúvida entre no nosso coração? Para a gente desagradar a Deus. Misericórdia. A palavra diz, né? Aquilo que não é de fé é pecado. E o que diz em Isaías? Que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que triste, né, irmãos? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê?
ele existe, não só existe, mas que é galardoador, abençoador de todos os que o buscam. Amém? Então, quando você perde a sua fé, quando você deixa a dúvida entrar no teu coração, você está desagradando a Deus. Você está, irmãos, entristecendo a Deus. Você está se afastando de Deus. Então, viva, ande pela fé, pela palavra que Deus te deu. Amém? O primeiro a entender sobre que Deus é como um escudo, olha só o que diz em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ver a primeira referência bíblica que Deus se apresenta para nós como um escudo. Gênesis capítulo 15. Versículo de número 1, irmãos, diz assim, ó. Depois destas coisas, que coisas? Abraão tinha ido para uma guerra para salvar o seu sobrinho Ló, e ele foi e ele venceu essa guerra. Então imagina Abraão voltando com a vitória e mais rico do que ele já era. Que bênção, né? Deus foi presente na hora da luta. Então, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Abrão, não tenha medo. Por que não precisa ter medo? O próprio Deus diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Imagine, irmãos, ouvir da boca de Deus: ei, Abraão, você foi, você venceu, mas você venceu não por causa da parceria que você fez, não por causa dos homens que você levou, mas você venceu, Abraão, porque eu fui o teu escudo, eu fui o teu abrigo, eu fui o teu esconderijo, eu fui a tua força. Irmã, eu queria ouvir isso de Abraão. Abraão está vivo, irmãos? Abraão está vivo? Deus pode dizer lá para Abraão: olha, eu sou teu escudo? O tempo de Abraão passou. Passou ou não passou? Passou. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje, Deus dá essa palavra para nós. Eu sou o teu escudo. Eu te guardo. Eu te livro de todo mal. Só que nós não podemos, irmãs, sair por aí de qualquer jeito. Amém? A armadura o soldado se vestia, mas o escudo ele tomava na sua mão. Adianta, irmãos, eu ter um escudo, eu deixar o escudo pendurado na parede e eu sair por aí sem o escudo? Adianta? Eu ir para a batalha sem o escudo? Adianta, irmãos? Sim ou não? O escudo não é para ficar dentro da tua casa. O escudo, irmãos, não é para ficar na igreja. O escudo é para ir contigo aonde você vai. Vai sair de casa, Deus, o Senhor é o meu escudo, vai comigo. Me guarda de todo mal. Me livra de todo mal. Me dá atenção, me protege. Senhor, se tem alguma armadilha no meio do caminho, como diz a tua palavra, vai na minha frente me livrando do laço do passarinheiro, me livrando de toda a peste. Amém, irmãos? É dessa maneira que nós temos que orar.
sair com a bênção de Deus, sair com a proteção de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz: o nosso Deus é o nosso escudo, é o nosso grandíssimo galardão. Será que é coincidência o primeiro a ter ouvido de Deus que Deus é escudo foi Abraão? E Abraão é chamado do quê, irmãs? Pai na... E o escudo é escudo da... Está tudo interligado. Quando nós andamos pela fé, nós somos guardados. Para nós terminar aqui e para nós fazer a oração, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo de número 30. Provérbios capítulo 30. Versículo de número 5, Provérbios 35, diz: toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é pura. Amém? Eu digo, nós não podemos ler a Bíblia como fazendo bem me quer, mal me quer, né? Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é para mim, isso é para a vizinha. Isso para mim, isso é para mim, isso é para o meu marido. Não. Toda a palavra de Deus é pura e toda a palavra de Deus é para o nosso bem. Aí diz: é escudo para os que confiam nele. O que é escudo, irmãos? A palavra. É uma estratégia do diabo. Pessoas ficar selecionando palavras, selecionando versículo. Porque adianta um escudo todo furado. Adianta um escudo cheio de brecha, irmãos. Toda a palavra de Deus é como proteção para a nossa vida. Amém? Quando você usa a palavra de Deus, quando você fica na palavra de Deus, você está guardado pelo Espírito de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com as irmãs. Eu vou orar agora e nós vamos repreender. Irmã Dani, eu estava com uma dúvida no meu coração. Irmã Dani, eu estava com uma confusão na minha mente, no meu coração. Você viu que a dúvida é uma artimanha do inferno para acessar o teu coração. Mas nós vamos repreender, nós vamos desfazer toda a obra do diabo e nós vamos andar e viver pela fé na palavra de Deus. Amém?